Olá, sou Catiúcia Sotomayor e este é o Saúde Sem Fronteiras. Hoje nós vamos conversar sobre o direito universal à saúde e o desafio do financiamento da integralidade do cuidado. Nosso convidado, que fala conosco diretamente de Washington, é o Dr. Roberto Yunis. Economista com quase 4 décadas de experiência internacional no setor da saúde, Roberto Yunis atua na área de saúde global do Banco Mundial. Antes, Roberto trabalhou no Banco Interamericano de Desenvolvimento na implementação de operações no setor da saúde. Com doutorado em Economia pela Universidade de Boston, foi professor e pesquisador em Economia da Saúde e Nutrição na Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Também foi professor na George Washington University. Roberto Yunis foi ainda Takemi Fellow e pesquisador no Programa de Financiamento de Cuidados da Saúde na Universidade de Harvard. Bem-vindo, doutor Yunis, a gente agradece a disponibilidade. Eu agradeço muito o convite, é uma honra e um prazer enorme estar com vocês. Aqui de uma fria Washington, hoje deve estar uns 3 graus por aqui, mas estamos às ordens para essa conversa que eu espero que seja muito interessante. Muitíssimo obrigado pelo convite. A gente que agradece. A gente conta também com a presença de Mauro Junqueira, atual secretário executivo do CONASEMS, conselho que ele também presidiu por 2 gestões. Mauro foi ainda secretário municipal de saúde em 3 municípios de Minas Gerais por mais de 30 anos, e presidente do COSEMS no estado. Mauro Junqueira tem 38 anos de experiência na área de saúde. Bem-vindo, Mauro. Obrigado pela sua participação. Obrigado, Catiúcia. Prazer muito grande estar com o doutor Yunis e fazer essa conversa aqui sobre saúde pública no Brasil e aproveitar um pouco da experiência internacional para trocar um pouco figurinha nesse cenário da saúde pública brasileira e internacional. Então, a gente começa falando sobre o direito à saúde e os desafios para a universalização do acesso. Doutor Yunis, antes da gente abordar esse primeiro tema, gostaríamos de saber um pouco mais sobre a sua experiência nessa área. Afinal, o senhor já se dedica há mais de quase 4 décadas a iniciativas de saúde, né? Muito obrigado. Sim, na verdade, gostaria, talvez pudesse dizer que toda a minha carreira tem sido dedicada a promover o acesso e o direito à saúde nas populações dos países em desenvolvimento, obviamente, particularmente o Brasil, principalmente no período que eu trabalhei aí no Brasil, mas essa experiência internacional aqui em Washington tem me permitido levar e observar os desafios que os diferentes países enfrentam para alcançar esse objetivo maior de promover o direito e a saúde das populações dos seus países. Bem, Mauro, levando em conta a sua trajetória na saúde pública aqui no Brasil, a gente gostaria de saber então como que você acha que a experiência de Yunis pode contribuir com o trabalho dos profissionais do SUS. 4 décadas não são 4 dias, né? Então, em nome do CONASEMS, agradecer ao doutor Yunis, né? E explorar um pouco, né, o seu conhecimento, a sua vivência, né, com relação à saúde pública fora do país e fazer uma comparação também, né, com a questão do Brasil, né, que tem lá na Constituição de 88, uma Constituição dita como Constituição Cidadã, né, que traz o direito à saúde, mas o direito à saúde garantido, né, no artigo 196, com a questão do financiamento, né, a questão de recursos para a saúde e também das questões sociais, né? E aí eu vi um pouco, né, do Dr. Yunis, que nesses 35 anos do Sistema Único de Saúde aqui no Brasil, o governo federal, que fica com a maior parcela de arrecadação de tributos do país, aplica em média 1,5% do PIB em saúde, né? Nós temos uma aplicação de 3,8% do PIB, considerando as 3 esferas de governo, e enquanto para a população que tem planos de saúde, que usam recursos próprios para a saúde, 5,2%. Ou seja, para o público nós temos uma aplicação muito baixa em saúde. Então, ouvi um pouco do nosso amigo Roberto,
o que que ele vê disso em outros países e o que que sugere, né, para o nosso Brasil, para que a gente possa cumprir aquilo que está na Constituição, né? O direito à saúde, o direito de todos, né? Mas, obviamente, tem que ter um financiamento adequado para isso. Roberto, falemos então sobre, exatamente com base no que o Mauro falou, o direito à saúde e os desafios para a universalização do acesso. Em regiões caracterizadas por disparidades de renda, de infraestrutura, quais estratégias poderiam ser adotadas aqui no Brasil para garantir cuidados de saúde aos cidadãos de uma forma mais igualitária? O que você sugere? Nós temos muitos países no mundo, inclusive o Brasil, que estão passando por uma transição demográfica e epidemiológica importantíssima, né? O Brasil passa por um processo de envelhecimento extremamente rápido, né? Um dos mais rápidos do mundo. E somado a isso, e isso tem implicações sobre a organização do sistema de saúde, sobre o SUS, sobre os gastos, etc. A gente vai falar sobre isso ao longo dessa nossa conversa. E além do mais, tem um ponto que não é muito divulgado, mas eu gosto de chamar a atenção, que nós estamos também passando por uma transição nutricional. Isso pode parecer menor, mas não é. O que eu chamo de uma transição nutricional? Uma transição das dietas, né? Muitos países, e o Brasil inclusive, estão observando, estão experimentando uma mudança nos seus hábitos alimentares. As pessoas estão se alimentando menos de produtos naturais, saudáveis, etc., e consumindo mais produtos processados, ultraprocessados. Isso tem uma implicação importantíssima para o futuro da saúde dessas pessoas. Então a gente tem uma expectativa de se essa transição nutricional não é combatida ou não é minimizada, a gente corre o risco de gerações futuras adoecerem de doenças crônicas, etc., de uma maneira importante. Isso vai ter um impacto sobre os sistemas de saúde do futuro. Então, essa combinação de envelhecimento mais transição epidemiológica traz um risco e um chamado ao SUS e ao Brasil sobre o seu futuro, né? Mas na questão do financiamento, então como é que se projeta o financiamento da saúde a nível global para enfrentar esses grandes desafios? E, infelizmente, as perspectivas não são muito boas, né? Se a gente pensar, o gasto em saúde é função de dois grandes elementos, né? O quanto os países dedicam à saúde é função de duas grandes variáveis, dois grandes determinantes. E aí eu estou falando de gasto público, né? Não estou falando de gasto das famílias. Então, o primeiro é o quanto o setor público está disposto a gastar, né? Então aí você tem uma questão até ideológica, às vezes, do tamanho do Estado, do papel do Estado, tem toda essa discussão, não é? Que é importante. E o segundo elemento, e aí também, obviamente, tem a questão do contexto macroeconômico, o contexto fiscal, né, da sua capacidade de gastar, né? E a gente vê esse debate muito forte, né? Eu acompanho as notícias aí do Brasil, nas questões, na discussão que está havendo nesse momento sobre a questão do ajuste fiscal e dos cortes, etc. E o segundo elemento é que prioridade o governo ou os governos dão ao setor saúde. Isso é, como ele define entre as suas diversas prioridades de política pública, como a saúde se coloca entre essas prioridades, né? Então, no que se refere ao primeiro elemento, o que as projeções, os dados que o Banco Mundial juntamente com o Fundo Monetário Internacional tem, é que
Os países do mundo a gente pode definir em 3 grandes grupos, né? Em termos de perspectivas de crescimento do gasto público. Em geral, não exclusivamente em saúde, né? Dos gastos do governo. Nós temos países que se projetam em uma linha de contração de gasto. Então, a perspectiva para os próximos 5 anos, pelo menos, é de que o gasto público não aumente ou até mesmo venha a cair, né? E esses são aproximadamente 16, 17% do grupo de países que a gente analisou, né? Depois a gente tem um grupo de países que a gente pode chamar que estão numa tendência de estagnação, que é manter os atuais níveis de gasto público, né? E aí você tem praticamente 40% dos países nessa tendência. E, finalmente, os países que têm uma tendência de expansão do gasto público. E aí você tem uns 44% dos países que a gente analisou, né, nessa tendência, né? Colocando a América Latina nesses 3 grupos, a situação da América Latina, que é mais próxima do Brasil, não é muito boa. Relativamente aos demais países, a América Latina tem mais países em situação de contração do gasto dos governos ou de estagnação do que as demais regiões, né? E menos países em situação de expansão do gasto público. Então, é uma situação um pouco, digamos, delicada para a América Latina em geral. O Brasil, se vocês quiserem, se situa num contexto, numa expectativa de estagnação do gasto para os próximos anos, do gasto público, né? De maneira geral, vai requerer dos países um esforço importante de conseguir manter a saúde como prioridade pública, né? Eu acho que esse é o grande desafio. Não sei se foi claro. Foi sim, Roberto, muito obrigada. Mauro, então, em relação a essa questão especificamente no Brasil, o financiamento adequado para a saúde pública universal é realmente um tema recorrente, uma situação delicada. Na sua visão, quais seriam as formas, então, de solucionar essas dificuldades de financiamento no nosso sistema público de saúde? Você vê que são inúmeros os desafios, né? O professor Roberto Iones traz para nós com muita clareza, né, uma variedade de desafios, né, que são postos para a saúde pública. Para nós, do Conasems, é uma questão de escolha, né? Nós temos um orçamento e precisamos escolher onde esse orçamento será investido, né? E aí eu vou dar alguns exemplos, né? E corroborando muito a fala do Dr. Iones, nós temos 165 milhões de brasileiros que têm o Sistema Único de Saúde, o SUS, como seu único plano de saúde. Não tem outra forma de recorrer, é o SUS, né? Mas o SUS está para uma população de 220 milhões que usam o SUS, né? Desde a vigilância, a vacina, a urgência e emergência. Quando ocorre um acidente na estrada ou na cidade, quem salva a vida é o SAMU, não é plano de saúde, né? Então todos nós, brasileiros ou estrangeiros dentro do Brasil, né, usamos o Sistema Único de Saúde. Então isso tem que ficar claro, o SUS é para todos, né? A parte que o Brasil está muito mal na fita com relação à aplicação de recurso público na saúde, né? Nós aplicamos 3,8% do PIB em saúde, enquanto que a média dos países da OCDE é 8,9%. Né? Ou seja, nós precisamos avançar muito, né? Mas a escolha dos nossos governos nos 35 anos do SUS, independente de bandeira partidária, de esquerda, de direita, de centro, a média de aplicação do governo central da União é de 1,5% do PIB. Ou seja, em momento nenhum a saúde no nosso país foi prioridade. Ela é, Iones, prioridade no palanque
né, das eleições a cada 2 anos. Aí ela é prioridade, depois deixa de ser prioridade. Nós temos uma população que está envelhecendo, né? E ela está envelhecendo porque, obviamente, ela está vivendo mais, ela tem mais acesso, né, com o SUS, mesmo subfinanciado, com R$ 5,08 por habitante dia para cuidar da saúde, quer dizer, menos que uma passagem de ônibus, de metrô, né, que o cidadão tem direito, né, a esse recurso, mesmo com pouco recurso, com pouco investimento, né, e sendo tratado como gasto e não como investimento, que a saúde é investir na saúde da população, obviamente ela vai produzir mais, ela vai dar mais resultados para a sociedade, mesmo com o subfinanciamento, o SUS ele faz muito. Né? Ele está desde a atenção básica até a alta complexidade. Né? Nós assistimos milhares de pessoas diariamente no sistema, com medicamento, com transporte, com cirurgia, né? Com o SAMU. Então, ou seja, o SUS ele faz muito com pouco, né? Graças muito aos municípios, que hoje é aquele ente que fica com a menor parcela de arrecadação. Ele fica com 18% de tudo que se arrecada no país e está investindo 31% com relação às ações de serviços públicos em saúde. Ou seja, estados e municípios hoje investem muito mais do que a União em saúde. Né? E isso, quando iniciou o SUS, era diferente. A União representava 72% do investimento. Né? E ainda temos, além das questões climáticas, né, que o professor Yunis trouxe muito claramente, nós enfrentamos esse ano a questão da seca no norte, logo em seguida das queimadas, né, e aí problemas respiratórios, a enchente no Rio Grande do Sul. Isso não é saúde, mas impacta onde? Impacta na saúde. E aí quando eu falo questão de escolhas, enquanto nós temos a situação do pouco investimento em saúde, o país, no Brasil, Roberto, dá 2 vezes o orçamento da saúde, dos 3 níveis de governo, de isenção fiscal. Então eu dou isenção fiscal, por exemplo, no país para fabricação de motocicleta. E a motocicleta está onde? Está na nossa sala de urgência, na UPA, no SAMU, no sala de cirurgia, na reabilitação, na tomografia, na UTI. Por quê? É um meio de locomoção mais rápida, um transporte mais barato, mas em compensação o número de acidentes que causa vem para onde? Vem para a saúde pública. E tem isenção fiscal, ou seja, a escolha. Aonde eu vou colocar os recursos para poder dar uma condição melhor de saúde, de vida para a população. Então, assim, qual é a saída? Ter melhores escolhas. Né? Eu tenho que, por exemplo, a questão do cigarro, questão do fumo. Eu preciso ter uma taxação mais pesada e esse recurso vir para a saúde. Porque o cidadão que fuma, ele vai parar lá no centro de oncologia. Ele vai ter câncer de pulmão. A questão do cidadão que bebe bebida alcoólica, além dele ir para um tratamento de desintoxicação, etc., ele causa acidente. Isso vem para onde? Para a saúde. Então, é questão de escolhas. Nós precisamos, no nosso país, fazer melhores escolhas para que o recurso que tem seja possível de atender aquilo que o legislador garantiu na Constituição, que é uma saúde de direitos, uma saúde integral para toda a população. Podemos dizer, então, que no atual cenário de envelhecimento da população, a multimorbidade tem crescido expressivamente, né? Doutor Yunis, como que a integração dos serviços de saúde pode ajudar o sistema a lidar com a complexidade do cuidado a pacientes com mais de uma condição médica crônica? Esse é um tema fundamental e muito relacionado com a questão anterior do financiamento, porque o que nós temos que pensar é não só no ponto do financiamento no seu ponto de vista macro, mas também para o que nós estamos financiando, né? Qual é o sistema, qual é a estrutura e organização do sistema de saúde que nós queremos que esse financiamento ajude a implementar, né? Então, nesse contexto, o processo de envelhecimento e o processo de transição epidemiológica, no sentido de aumento da prevalência de doenças crônico-degenerativas ou não transmissíveis,
é fundamental. O que a gente observa a nível global, e aí não é só no Brasil ou na América Latina, é que a maioria das pessoas com mais de 60 anos, com mais de uma situação de saúde crônica, mais da metade delas, ou a maioria delas, tem mais de uma doença crônica. Então, essa questão da multimorbidade, que muitas das vezes não é dada tanta atenção, não é um mero detalhe, não é uma curiosidade, vamos assim dizer, acadêmica ou médica. É o que prevalece. Então, se os nossos sistemas de saúde não estão preparados, estruturados, organizados para trabalhar nesse contexto de multimorbidade, eles vão ser pouco efetivos. E isso, infelizmente, o que a gente observa é que isso é o que vem acontecendo. Os de saúde foram desenhados, estruturados, de uma maneira fragmentada. Eles trabalham as doenças isoladamente, né? Separadamente. Então, tem o médico, o profissional de saúde que atende a hipertensão, tem outro que atende o diabetes, tem outro que atende o problema renal crônico, etc. Mas esses serviços ou essas pessoas não se falam entre si, e o sistema de saúde não tem instrumentos e ferramentas para olhar a pessoa como um todo. A pessoa é olhada em pedaços, né? O Mauro e eu trabalhamos há muito tempo na área da saúde, e certamente a gente já escutou isso desde o nosso começo da área, ao objetivo da atenção centrada na pessoa. Mas, infelizmente, isso tem sido uma palavra de ordem do que qualquer coisa. Mas se a gente reconhecer que a multimorbidade é o prevalente, é o que predomina, não temos outra escolha senão repensar os nossos sistemas de saúde para trabalhar de maneira integrada. E o que significa isso? Significa ter uma atenção primária à saúde fortalecida e capaz de diagnosticar, acompanhar, monitorar o paciente, a pessoa, desde o seu começo, na sua integralidade, né? Na complexidade. E não só médica, aí é um ponto importante. Estamos falando só de uma questão, e particularmente para a pessoa idosa, não é só uma questão médica. Tem problemas de saúde que muitas vezes não são definidos como parte da atenção médica, como, por exemplo, a questão da fragilidade, de certas incapacidades que a pessoa possa ter, que precisam ser levadas em conta. Então, o nosso momento atual exige repensar o nosso sistema, eu estou falando até a nível global, sistema de saúde. Eu gostaria de ressaltar que esse é um fenômeno global, né? O Chile é um dos poucos países que eu conheço que desenvolveu ou repensou o seu modelo de atenção a nível nacional para realmente criar uma estratégia de atenção centrada na pessoa e na multimorbidade, né? Então, o Chile está se movendo no sentido de reestruturar e repensar o seu sistema de saúde. E as pessoas que estão preocupadas com o gasto gerado por repensar esse sistema de saúde, os resultados que nós estamos observando no Chile, por exemplo, são muito promissores. Eles mostram que, no agregado, você reestruturar esse sistema de saúde implica em uma redução de gasto. Por quê?
você tem um aumento até significativo no gasto da atenção primária. Mas, por outro lado, essa atenção primária de melhor qualidade, etc., gera atenção, menos gasto a nível de atenção complexa, hospitalar, de atenção intensiva em saúde, e urgência e emergência. Então, o efeito líquido, o efeito global dessa reorganização é um efeito positivo. Você tem um sistema que é mais efetivo, que é o que todos nós queremos, né? Que produza melhores resultados, né? Levando então em consideração os comentários do Roberto, Mauro, como enfrentar esse desafio nas unidades da atenção básica, de atenção básica? Lembrando que existem questões, como você mesmo comentou, de limitação de recursos. Veja bem, no Brasil nós avançamos muito na questão da cobertura de saúde da família. Fizemos uma aposta grande, né, em uma equipe de saúde da família, né, não só no médico, não apostar só na atenção médica, mas de uma equipe multidisciplinar. Nós avançamos nisso, temos uma boa cobertura. Agora, nós temos no Brasil, professor Yunis, um déficit muito grande na formação. A formação em saúde no nosso país deixa muito a desejar. Então, assim, todas as áreas. Então, esse é um grande problema. O profissional chega, ele quer e ele foi formado, ele foi preparado, para ser o profissional de uma parte do corpo humano, não da pessoa como um todo. É isso que claramente o professor nos traz. E, por outro lado, outro desafio também, nós não podemos, enquanto gestores de saúde, culpar só a formação, mas também que tecnologia, que serviços, que insumos nós temos nas mais de 50 mil unidades básicas de saúde do nosso país. Quer dizer, qual a densidade tecnológica que eu tenho à disposição do médico, por exemplo, na unidade básica de saúde, além de um esteto que está lá no pescoço. Quer dizer, ele não tem condição nenhuma, na grande maioria das unidades, de fazer um diagnóstico ali com um pequeno equipamento, com equipamento básico, para que ele possa tomar uma decisão. Então ele atende o paciente, precisa de um hemograma, por exemplo, ele tem que encaminhar para um laboratório que é externo. E aí o paciente fica rodando de um lado para o outro. Às vezes ele não tem a dispensação do medicamento ali naquela unidade, ele tem que encaminhar. Então, assim, a população fica à mercê de não ter todo o atendimento naquela unidade, e aquilo que a gente sempre falou nos 35 anos do SUS, que a atenção básica ela tem que ser resolutiva. Mas como que eu posso cobrar que ela seja resolutiva em 80% dos casos se eu tenho profissionais que têm uma formação que não é a que é interessante, que é necessária para dar um atendimento, fazer o cuidado integral do paciente, e se eu tenho também dificuldade tecnológica, à disposição naquela unidade de saúde. Por outro lado, nós estamos trabalhando, neste momento, para fazer a integração da atenção básica com a vigilância, que também era uma grande diferença. A vigilância é uma coisa, a atenção básica é outra, não conversava. Nós estamos buscando integrar, fazer que aquela unidade de saúde se conheça em todo o território, que se faça a territorialização dentro daquela estrutura, para que a gente possa conhecer as necessidades da saúde, aquilo que impacta no dia a dia da população, e fortalecendo através do nosso canal. Nós temos um canal de televisão, professor, que coloca à disposição ferramentas, cursos para que os profissionais de saúde possam acessar no horário protegido, no horário do trabalho, e ter subsídios para tentar um pouco mitigar aquilo que faltou no seu momento de formação. Então, eu queria lhe ouvir também um pouco sobre isso. Como é que é o processo de formação em outros países? Qual a sua experiência? E também a questão tecnológica, quer dizer, como que os países se organizaram com alguns equipamentos que são básicos, mas que são essenciais na hora do diagnóstico nas unidades de saúde. A questão da formação dos profissionais de saúde é uma questão fundamental. E aí
para fazer a conexão com a questão do financiamento, eu, eu, eu gostaria de mencionar, por exemplo, se você consegue estruturar a sua estrutura de financiamento do serviço, do setor saúde, de maneira, por exemplo, a privilegiar o médico de família, o médico generalista, você geraria um incentivo para os estudantes a seguirem esse tipo de carreira frente a outras, né? Então, isso poderia ser um fator que contribuiria para essa mudança. Existem também outras mudanças que podem ser feitas a nível de organização do sistema de maneira mais geral. Por exemplo, no caso do Chile, uma coisa interessante, eles criaram a função, o papel do gestor, né, de caso. E o que faz esse gestor do caso? Ele não é necessariamente um médico, ao contrário, geralmente não é um médico. Isso tem uma implicação, umas dificuldades aí em alguns países legais, né? Porque muitas vezes a legislação não permite que não profissionais médicos tenham certos papéis. Mas se isso for possível, por exemplo, esses enfermeiros ou esses psicólogos ou outros profissionais de saúde, eles são responsáveis pela gestão da pessoa. E eles têm um papel não só obviamente, eles chamam o médico quando é necessário e trazem o médico para atenção, mas uma coisa que eles fazem que é muito importante é gerir o percurso dessa pessoa no sistema de saúde. Outra coisa que o financiamento também poderia fazer é promover, ativar o trabalho em equipe. E aí, no Brasil, pelo que eu entendo, pelo que eu vi, fico feliz em ver que a nova proposta, o novo modelo de financiamento da atenção básica leva muito em conta a questão das equipes, né, nos seus mecanismos de pagamento. Então, isso já estaria indo nessa direção que eu estou comentando, né? Agora, a questão da tecnologia é fundamental. Obviamente, a tecnologia não é uma bala, como é que fala isso? Uma coisa que vai resolver todos os problemas, né? Mas ela, sem dúvida alguma, a falta dela, principalmente, é grave. E que tipo de tecnologia que a gente está falando? Aí a gente tem a telemedicina, e não só a telemedicina para a atenção da pessoa, mas entre equipes de saúde, né? Isso é fundamental em áreas isoladas, remotas, onde você não tem e dificilmente vai ter o especialista, etc., no qual você possibilite esses serviços de atenção básica acessarem a equipes ou profissionais mais especializados com maior experiência, etc. Então, certamente a tecnologia tem um papel fundamental. Importante que o Brasil está pensando numa estratégia de saúde digital que precisa realmente ser construída, né? Não é uma panaceia na minha visão, não é, mas é fundamental, né? Eu acho que precisamos. Nós estamos no final do século XXI, já terminando o primeiro quarto do século, né? Então, temos que caminhar nessa direção. Agora eu gostaria de ouvir de ambos, então. Primeiro, Roberto, considerando o impacto da inovação tecnológica sobre os custos do cuidado à saúde, que medidas que você acha que podem ser aplicadas para incorporar essas novas tecnologias sem colocar em risco, então, a sustentabilidade financeira do sistema de saúde? No que se refere à avaliação de tecnologia de saúde, ela precisa ser baseada no mundo, em dado e em evidência do mundo real. Ela não pode ser baseada apenas nos ensaios clínicos e nas evidências científicas limitadas, né? Ela tem que ser
ela tem que estar baseada no que acontece no contexto do seu sistema de saúde, né? Então, essa adequação dos dados e da disponibilidade da informação de mundo real é fundamental para gerar uma avaliação tecnológica, uma avaliação de tecnologia em saúde que seja mais condizente com a realidade, com o contexto e com a prática de saúde dos países, né? O Brasil tem muita competência, tem muita capacidade para ter um sistema de saúde, um sistema de avaliação de tecnologia de saúde, perdão, que responda a essas necessidades. E esse sistema de avaliação de tecnologia de saúde tem que ter a capacidade de recomendar, mas de também ter poder de dizer o que tem que ser feito ou não. Não é só uma função de recomendar, né? Ela tem que ter a capacidade de vetar ou de influir, atuar sobre o que realmente é aprovado, né? Eu acho que esse também é um papel de fortalecer esses sistemas de avaliação de tecnologia. Mauro, qual que é a sua opinião, então? Como que os subsídios das avaliações de tecnologia em saúde podem influenciar exatamente esse processo de incorporação da inovação no sistema de saúde? Esse é o desafio, né? Nós trabalhamos para fortalecer o sistema, né, que considere na incorporação de novas tecnologias a questão orçamentária e o impacto disso na sociedade, né? Nós temos um sistema que é para toda a população brasileira e quando da avaliação de tecnologia tem que considerar todas essas questões, né? Se vai atender, se vai estar à disposição, né, de toda a população, porque o sistema é para todos os brasileiros. Então nós precisamos considerar isso. Aí nos últimos, como eu disse no começo, a gente sempre volta para a questão do financiamento, né, porque obviamente é em cima do financiamento que a gente vai disponibilizar essas políticas públicas. O país que não aplica o mínimo necessário, né, para poder atender a população e muitas vezes incorpora e não tem coragem de desincorporar, né, de negar uma tecnologia que está ultrapassada, né, não investe nas suas fábricas que são estatais, né, deixa sempre de lado. Então, assim, é preciso regrar todo esse processo para que a gente possa incorporar aquilo que é necessário, né, que tenha, obviamente, comprovação científica, mas que vai atender, vai dar uma resposta positiva a toda a população, né, não a determinados grupos e fazer, né, pilotos. Isso vai acabar causando uma judicialização, que é uma coisa que a gente enfrenta, né, no dia a dia. A gente vai falar de judicialização, mas sobre essa incorporação de novas tecnologias, eu gostaria de saber que outras barreiras dificultam a inovação, além dessa questão orçamentária. Existem alternativas que facilitam a adoção dessas tecnologias emergentes em países como o nosso país, o Brasil? Sim, obviamente que tem, né? Conforme o professor Yunis colocou, e no Brasil isso já está avançando, né? A telemedicina, teleconsultoria, teleinterconsulta, né? Nós temos, por exemplo, a região norte, né, com dificuldade muito grande de fixação de profissionais médicos, né? Ninguém quer ir para o norte trabalhar, né? Nós temos municípios que certas comunidades ficam a 24, 48 horas de barco de deslocamento, né? Mas são comunidades grandes, importantes, né, que precisam de assistência. E, obviamente, a gente não vai ter condições, né, de fixar todos os profissionais necessários naqueles lugares. Nós temos aí uma concentração muito grande de profissionais na região sul-sudeste, né? E vazios assistenciais em todo o país, inclusive nessas regiões. Então a telemedicina, a teleinterconsulta, ela vem para resgatar esse processo e disponibilizar serviços naquelas regiões, né? Onde a equipe de saúde,
às vezes um médico lá na ponta, um enfermeiro, um profissional de saúde, né, dando apoio ao paciente para poder atuar e dar resposta naquela situação, evitando aí grandes deslocamentos de pacientes para muitas vezes ir na unidade, ir até um profissional médico, um especialista, para ter uma receita de medicamentos, porque é preciso trocar receita. Isso pode ser feito, né, à distância, por telemedicina, e isso a gente tem avançado. Então, é possível sim fazer, né, e nós estamos trilhando esse caminho aí no Brasil. Perfeito. Agora, recuperando o que você comentou, hoje em dia, Roberto, decisões judiciais têm determinado o fornecimento de tratamentos e medicamentos que não estão disponíveis no SUS ou nos planos de saúde privados. E isso gera problemas tanto para o sistema judiciário quanto para os sistemas de saúde. Roberto, a gente gostaria de saber, na sua opinião, seria possível criar um modelo mais eficaz de resolução de disputas para preservar a equidade e a sustentabilidade do sistema? Essa é uma grande pergunta e não é um fenômeno exclusivo do Brasil. Interessante, no banco nós temos uma iniciativa que se chama Salud Derecho, porque está em espanhol, mas que é uma iniciativa regional para tratar a questão do direito à saúde porque a judicialização é como se fosse uma febre. Ela é o sintoma de um problema estrutural. A judicialização é a ponta do iceberg. Você tem fatores estruturais que estão levando a esse fenômeno. E como eu disse, esse não é um fenômeno exclusivo do Brasil. A maioria dos países da América Latina tem o fenômeno da judicialização presente de maneira importante. Na verdade, por exemplo, os números mostram que, do ponto de vista em termos per capita, a Colômbia é o país que tem mais judicialização na região, mas ela também é presente na Costa Rica, no Uruguai, vem crescendo, no Chile, no Equador, no Peru, no México. É um problema, e isso quer dizer que não é um problema de sistema de saúde. Não é? Você tem sistemas de saúde muito diferentes, né, que estão enfrentando o problema da judicialização. Você me pergunta se existem alternativas que possam minimizar esse problema. Nós temos que diferenciar dois tipos de judicialização. A judicialização que você mencionou, por exemplo, desses casos, medicamentos, por exemplo, que é o mais comum, que não estão incorporados no SUS ou são ou se prescreve ou quer se prescrever o medicamento para outro fim, esse é um tipo de judicialização. Mas existe a judicialização daqueles casos aos quais o sistema de saúde deveria e tem a completa condição de estar resolvendo. E esse, na verdade, são a maioria dos casos. Eles talvez não sejam os mais que chamam mais atenção em termos de volume de recursos individuais, eles não sejam os principais e não são, mas eles revelam uma falha dos sistemas de saúde quando eles não estão entregando o direito, não estão permitindo que a pessoa tenha seu direito à saúde respeitado com coisas que deveriam estar sendo feitas, né? Eu acho que, no caso do Brasil, retirar o acesso das pessoas ao poder judiciário. É fundamental que as pessoas, que os cidadãos tenham essa possibilidade de recorrer ao judiciário quando sintam que o seu direito está sendo violado, né? Então, eu acho que não se trata, em nenhum caso, de substituir, de eliminar o judiciário.
trata-se sim de pensar em mecanismos que possam resolver o problema das pessoas sem a necessidade de recorrer ao judiciário. O Rio Grande do Sul tem uma experiência interessante nesse aspecto aí no Brasil. Minas Gerais tem alguma coisa nesse sentido também. E, como eu disse, na Colômbia tem algumas experiências muito interessantes. Então, eu acho que, e é o que a nossa iniciativa aqui no banco procura fazer, é permitir esse tipo de intercâmbio, dessa troca de experiências entre países, para pensar mecanismos alternativos para resolver esse tipo de problema. Mas isso não será resolvido se, primeiro, não houver a participação dos vários agentes, dos vários atores nessa discussão. Isso não pode ser uma discussão somente entre o setor saúde e o setor judiciário. Ele tem que envolver os produtores, a indústria de medicamentos, ele tem que envolver os profissionais médicos, porque, olha, não vai existir nenhuma judicialização se não houver uma prescrição, uma receita médica. Então, é preciso trabalhar com os médicos, e existe um problema importante aí, que não é só, ele é comum no mundo inteiro, que é a questão do conflito de interesse dos médicos, né? Muitas vezes os profissionais são capturados, às vezes nem percebem que estão sendo capturados pela indústria e movem processos ou prescrevem coisas sem perceber que existe um conflito de interesse por trás, né? Então essa é uma questão importante. Vários países têm tomado iniciativas nesse sentido. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos existe o que se chama o Sunshine Act, né? Que obriga os profissionais de saúde a tornarem transparente as suas relações com indústria ou com outros setores, né, que possam gerar conflitos de interesse, né? Eu acho que esses são alguns dos mecanismos que minimizam. O risco sempre vai existir, nós não vamos eliminar, e para eliminar a gente tem que eliminar o acesso ao judiciário, e ninguém quer isso, tá certo? Mas nós podemos minimizar, e aí volto ao meu ponto inicial. A judicialização é um sintoma de um problema estrutural. Nós temos que trabalhar sobre as causas e não sobre as consequências, não é? Bem, Mauro, Roberto traçou um paralelo, então, entre as realidades de outros países e do Brasil. Eu gostaria de saber como que a judicialização pode impactar a cobertura universal aqui. Você acha que existem outras soluções, além dos exemplos de alternativas que ele comentou, para essas demandas, especificamente no Brasil? Sim, primeiro eu queria concordar com o Dr. Yunis com relação a que a judicialização ela vai acontecer, ela vai continuar acontecendo, né, a partir do momento que o cidadão sinta-se prejudicado no seu direito. E o direito está garantido na Constituição, né, mas também o artigo 196, que trouxe o direito à saúde, o 198 também trouxe que cabe à sociedade, né, às indústrias e tal, o dever de proteção à saúde. Então todos nós temos a responsabilidade, né? Tem os direitos e tem os deveres também para com a saúde. Nós temos, com relação à questão da judicialização, um impacto muito grande, porque nós temos o recurso, que é finito, que é limitado, né? E quanto maior a judicialização, obviamente, ela atende à demanda individual, na sua grande maioria, e disputa com o mesmo orçamento que eu tenho para um todo. Então, é o individual contra o coletivo. E é isso que nós, gestores municipais, temos que nos aperfeiçoar e melhorar o diálogo com a judicialização. Né? Mais uma vez, concordando com o professor, muito da judicialização é em cima daquilo que é a obrigação dos entes federados e que não está sendo colocado à disposição.
né, por uma série de situações. Então, e aí, Roberto, o que acontece muito é uma rotatividade muito grande na gestão, né? Nós temos 35 anos do SUS, nós temos 31 ministros, né? Quer dizer, é um ano e alguns meses para cada ministro, né? Que empresa, que indústria, que serviço que consegue, né, dar resultado com essa rotatividade toda? Agora, em janeiro de 2025, nós vamos receber 4.000 novos secretários municipais de saúde. E muitos, e assim, é sempre, toda troca de prefeito é mais ou menos esse número, né? E aí chega num sistema complexo, né, com inúmeras portarias, com a complexidade gigante, desde a atenção básica até a alta complexidade. Nenhum município do nosso país é autossuficiente para dar conta de atender a demanda dos seus munícipes, né? A saúde, ela não acontece só no município, né? Ele tem que trabalhar numa lógica regional para que tenha acesso à população, e isso precisa estar desenhado em rede, né? E aí um gestor novo que chega até entender o processo, deixa, obviamente, de dar a assistência adequada no tempo devido daquele paciente. Por outro lado, né, serviços que podem e devem ser habilitados, credenciados pelo Ministério da Saúde, né, não são por questões financeiras. Volto à questão do financiamento. Então, o que nós orientamos, né, o CONASEMES orienta aos secretários municipais de saúde é ter um diálogo, estabelecer um diálogo, né, com os órgãos de controle, com o Ministério Público, né, para dar transparência naquilo que tem disponível, naquilo que é pactuado, naquilo que é regional, para que os pacientes sejam atendidos e mitigar a questão da judicialização, mas sempre o paciente que se sentir que não tem o acesso ao serviço, ao medicamento, ele tem o direito de acessar, e nós temos que ter um entendimento, né, obviamente, que nós temos que buscar uma solução, porque a Constituição assim o garante, né? E nós temos o papel, enquanto representantes no CONASEMES, aí sim, de cobrar os órgãos, os outros entes federados, estados e a União, numa reunião tripartite, para que novos recursos sejam disponibilizados, que a tecnologia melhor seja colocada à disposição e que garanta aquilo que está na Constituição. Mauro, Roberto, eu agradeço a oportunidade de participar dessa conversa. Roberto, as suas considerações finais, por gentileza. Muito obrigado, Catiuxa. Eu gostaria de começar essas considerações finais agradecendo novamente ao CONASEMES pelo convite. Realmente um prazer, uma honra. Mauro, muitíssimo obrigado por essa conversa. Aprendi muito, como sempre. Os sistemas de saúde no mundo inteiro têm desafios importantes pela frente, mas eu acho que temos muitas lições, temos muita evidência. A experiência global é muito rica, muito rica. Às vezes, conversando-se até com países que podem ser mais, não tão maduros a nível de sistemas de saúde, etc., mas sempre se aprende com outros. Então, eu gostaria de colocar, e isso é uma coisa importante para o Brasil, que é um país grande, né? De aproveitar ao máximo também as lições de outras regiões, outros países. Eu acho que tem muito a se... E também que o Brasil leve a sua experiência, que é maravilhosa, a outros países, né? Eu agradeço de novo o convite. Eu acho que o que nós estamos conversando aqui, acho que cai muito sob o título do Saúde Sem Fronteiras, né? Falamos muito aqui, e eu gostaria de finalizar nesse tom. Realmente, a saúde não tem fronteira. Muito obrigada. Mauro, a palavra final é sua. Obrigado, Catiuxa. Queria, em nome dos 5.570 municípios, agradecer ao professor Roberto Yunes, né, por essa aula, né, por esse bate-papo, acho que é muito importante. E deixar aqui o convite, né, do nosso presidente Richard, do CONASEMES, que, vindo ao Brasil, fazer uma visita para conversar
aqui e conhecer a nossa estrutura, conhecer o nosso trabalho, né? E concordando, né? A saúde não tem fronteiras, né? No município, no país, né? E a gente precisa trabalhar juntos, né? Discutir, né? Para que a gente possa avançar. A população está envelhecendo, né? As novas tecnologias vêm com uma rapidez muito grande, e nós precisamos estar abertos a entender esse processo para que a gente possa dar uma resposta melhor à nossa comunidade. Nosso muito obrigado, né, pelo seu tempo, pela disposição e por esse bate-papo de hoje. Muito obrigada e nós ficamos por aqui. Obrigada por terem acompanhado essa conversa que tanto contribui com o trabalho de todos que lutam por melhorias na atenção à saúde dos brasileiros. A gente se vê no próximo Saúde Sem Fronteiras. Tchau!